Olá, terceiro ano! Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós continuaremos falando sobre os direitos humanos. Então, nessa aula, nós temos como objetivo definir a natureza, os fundamentos e as principais características do conceito de direitos humanos. Então, vamos começar o estudo dessa aula com algumas perguntas. Você já parou para refletir sobre a importância dos direitos humanos? Por que os direitos humanos são importantes para nós, para a nossa vida? Você já leu algum livro ou participou de alguma palestra sobre direitos humanos? E você também já conversou com colegas de trabalho, ou com seus colegas de escola, ou com seus pais sobre os direitos humanos? Já paramos para pensar o que é então os direitos humanos? Então, os direitos humanos fazem parte da nossa vida e de todos nós. E nós vamos estudar a importância então dos direitos humanos para a nossa vida. Então, os direitos humanos são as condições necessárias e imprescindíveis para qualquer ser humano, ou seja, para todos nós cidadãos, sem distinção de sexo, raça, religião, opiniões políticas, condições socioeconômicas e orientação sexual, ou seja, os direitos humanos são para todo e qualquer ser humano, para que possa existir e desenvolver plenamente como pessoa e participar plenamente da vida. Ou seja, os direitos humanos são para todos, para que todos os seres humanos possam ter uma vida plena, que possam ter uma vida digna. Então, afirmar a igualdade essencial dos seres humanos não significa deixar de reconhecer o valor da imensa diversidade humana. Nós falamos nos direitos humanos, que todos são iguais perante a lei. Sim, todos nós somos iguais em direitos e dignidade, mas isso não significa reconhecer a diversidade humana, Todos somos iguais perante a lei em direitos e dignidade, mas nós somos seres humanos em imensa diversidade. A diversidade humana é rica, ou seja, e nós devemos valorizar essa diversidade. Então, os fundamentos da igualdade humana podem ser atribuídos na ideia de uma criação comum ou de todos os seres que partilham da mesma essência humana, ou seja, isso consiste a igualdade humana, que na essência todos os seres humanos têm a mesma essência divina. Na aceitação por parte das mais diferentes culturas de determinado conjunto de direitos. Nós temos diversas culturas, nós somos um povo pluri e multicultural, mas todos nós temos os mesmos direitos e as mesmas dignidades. Então, os direitos humanos, como são formados hoje, foram formalizados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e foi promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris em 1948. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, devido à Segunda Guerra Mundial. Então, além de universais, os direitos humanos são indivisíveis,
interdependentes e interrelacionados, ou seja, eles não podem ser divididos, um direito vai depender do outro e eles são relacionados entre si. Isso significa que a plena efetivação de qualquer direito humano depende da efetiva concretização de todos os outros. Ou seja, não existe um direito melhor ou pior, mas sim todos os direitos são essenciais e são importantes. Então, a partir da Declaração Universal, foram sancionados tipologias dos direitos humanos como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Você conhece o significado desses direitos? Nós já vimos, né? O que são os direitos civis, políticos e sociais. Então, só relembrando, os direitos de liberdade. Quais são os direitos de liberdade? Direitos de liberdade, nós temos os direitos de liberdade de expressão, que é o direito de ir e vir. Nós temos o direito de votar e ser votado. E nós temos o direito de liberdade de pensamento, direito de associação e de manifesto. Então, os direitos civis e políticos são os direitos de liberdade, que são as condições necessárias e imprescindíveis para garantir a liberdade individual e coletiva, e o exercício da democracia, a possibilidade de cada indivíduo contribuir em relação à decisão sobre o destino de todos, ou seja, esses são os direitos de liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, direito de votar e ser votado e liberdade de pensamento. Nós temos também os direitos de igualdade, que são os direitos econômicos, sociais, culturais, que são as condições necessárias e imprescindíveis para a sobrevivência com dignidade e ter iguais oportunidades em determinado contexto histórico. Os direitos de igualdade são os direitos à educação, o direito ao meio ambiente sadio, o direito ao trabalho e ao emprego, o direito a ter uma moradia digna, a ter saneamento, o direito de exercício da própria cultura. Esses são os direitos de igualdade, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Nós temos também os direitos de solidariedade, que são os direitos dos povos ou os direitos coletivos. São as condições que garantem a existência e a sobrevivência com dignidade dos sujeitos coletivos, ou seja, direitos à paz, à autodeterminação e ao desenvolvimento sustentável. São os direitos de solidariedade. Como nós vimos, nós temos direitos de liberdade, igualdade e solidariedade. Então, nós temos que o direito internacional dos direitos humanos representa os acordos elaborados pela comunidade internacional a partir da Declaração Universal, da qual foram concebidos os Sistemas Internacional das Nações Unidas e Regionais dos Direitos Humanos, que integram e articulam mecanismos jurídicos e institucionais de promover a proteção. Então, nós chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês guardem na memória que os direitos humanos são as condições indispensáveis para qualquer ser humano para que ele possa existir e desenvolver como pessoa e participar plenamente da vida. Os direitos humanos são fundamentais para que se tenha uma vida digna, para que se tenha uma vida plena, né? Os direitos humanos, então, eles têm origem na igualdade, né? Que é essencial de todas as pessoas
e são universais, indivisíveis, não podendo ser promovido e efetivado separadamente uns dos outros. Ou seja, todos nós temos igualdade de direitos, né, e deveres. Todos nós somos iguais perante a lei, mas isso não faz com que nós não valorizemos também a nossa diversidade humana. Então, eu espero que vocês guardem na memória a importância dos direitos humanos, né, e a importância de nós buscarmos e garantirmos os nossos direitos. Até a próxima aula.